Antes de mais nada, eu queria que vocês ficassem bem à vontade. Bem à vontade mesmo. Ou seja, sintam-se nas suas casas. Eu sei que é a casa de vocês, mas sinta-se na sua casa, como se estivesse na sua sala, numa mesa, conversando com alguém que você está conhecendo agora, e que você está muito afim de conversar, entender algumas coisas. Então, fique bastante à vontade. Meu estilo, o que eu acredito, é algo bem informal. Não tenho no meu pensamento nenhum tipo de formalidade. Não vivo assim, esse não é meu dia a dia. E assim eu quero que seja esse ambiente, tanto hoje quanto amanhã. Pela manhã e pela tarde nós vamos sempre estar mais à vontade, né? Porque é um grupo menor e talvez à noite tenha mais pessoas e a gente tenha um outro tipo de reunião. E isso passa pela minha cabeça. Então, claro que à noite a gente tem talvez um modelo mais formal. Mas agora pela manhã, pela tarde, eu quero que você esteja bem à vontade para se sentir em casa. Estamos conversando, estamos batendo papo. Vamos pensar juntos a respeito de algumas coisas. Na verdade, vamos pensar muito, na verdade. Vamos pensar demais. Talvez algumas coisas que nós conversemos aqui você nunca tenha ouvido, ou talvez tenha ouvido, mas ainda não tenha chegado clareza. Então, procure ser bem atento a tudo que a gente vai falar, tudo que a gente vai conversar. Anote. Amanhã pela manhã nós vamos ter um momento onde poderemos fazer perguntas, conversar mais abertamente, falar uns com os outros. Nesse primeiro dia, acho que seria bom, interessante a gente conversar de maneira que você retenha aquilo que está sendo falado, a informação que está sendo passada. Nosso objetivo aqui, primeiramente, é servir vocês. Essa banda, que nós viemos aqui, a Fernanda... Esqueci de você, Fernanda. Fernanda, fica em pé aí, ó, dá um salve para a galera. Fernanda Malavase, minha amiga, desde os 6 anos de idade nós nos conhecemos. E ela, depois de um tempo, tem quanto tempo? Mais ou menos 3 anos, ela descobriu Deus. E uma coisa muito interessante e que é muito legal a gente compartilhar, porque é parte desse assunto que a gente tem, a Fernanda, ela simplesmente quis Deus. Ela quis encontrar a Deus. E nessa busca por Deus, ela saía do trabalho no almoço e descia, né, na igreja lá católica, sentava lá, buscava Deus, Deus conversava com ela falava com Deus. E aí até que um dia a gente, conversando no MSN, eu falei, não, posso te apresentar a Deus mais de perto um pouquinho, e ela resolveu estar com a gente. Disse isso porque ela é uma pessoa da qual podemos testemunhar e visualizar esse Deus se encontrando com você aonde você menos espera. Esse Deus que está totalmente envolvido com cada aspecto do nosso cotidiano. Um Deus que está observando cada momento, cada vírgula que acontece na nossa vida, cada instante. Então, mais ou menos sobre isso. Esse é o objetivo, né, de conversarmos aqui hoje e amanhã. O que acontece? Estamos vivendo um tempo muito difícil. Na verdade, mais tarde vamos falar que o tempo difícil, a crise que nós vivemos, na verdade é uma crise constante, que só tem se agravado. É uma crise que já dura milhares de anos.
nós estamos com a nossa vida ausente de Deus. Quando eu falo estamos, é porque realmente eu estou englobando toda a humanidade, eu estou englobando todas as pessoas, não só a igreja, não, mas todas as pessoas, nós humanos, nós seres humanos, escolhemos um dia viver ausentes de Deus, escolhemos viver à parte desse Deus. E hoje nós, como igreja, aí sim um grupo mais seleto, estamos assim pressionados hoje a testemunhar desse Deus nessa nossa vida que nós levamos. Que vida é essa? A vida de acordar de manhã cedo e pegar a Radial Leste e ir para o centro trabalhar? Ou de acordar mesmo e ter que trabalhar em casa? Da vida de uma mulher que recebeu a Cristo, mas o seu marido não recebeu a Cristo e passa sufoco em casa porque seu marido não consegue concordar com o seu estilo de vida e as coisas que ela vive não batem com o que o marido vive e ela tem dificuldades. A vida de um menino, um jovem, que precisa buscar seu lugar no mercado de trabalho e que precisa, às vezes, trabalhar de manhã e estudar à noite, e ainda tendo a pressão de ser uma pessoa de alta performance no meio da sociedade. Estamos num momento realmente muito difícil das nossas vidas. Então, além disso, temos ouvido falar ou sabemos que somos filhos de Deus, somos parte da igreja, somos servos de Deus. E nessa missão e nessa tarefa também encontramos as nossas dificuldades e as nossas pressões. Pressões de precisamos ser eficazes. Precisamos ser eficazes, por exemplo, no evangelismo. Precisamos ser eficazes nas missões. Precisamos ser eficazes em oração. Precisamos ser eficazes em santidade. Precisamos ser eficazes na leitura da Bíblia. Precisamos ser eficazes na comunhão, no ensino, em ministérios, achar meu ministério e tantas outras coisas mais. Perceba quantas palavras eu pude enumerar agora. Eu enumerei aqui, acho que mais de 10 palavras e mais de 10 situações em que no nosso dia a dia encontramos pressão para sermos eficazes, pressão para sermos pessoas de alta performance, pessoas para sermos, assim vamos dizer, perfeitos. Perfeitos no modo de dizer de estamos executando nossas tarefas da maneira adequada. Vocês concordam com isso? Concordam? Então essa é a nossa pressão cotidiana. Uma vida repleta de complexidades. Uma coisa que não podemos mais deixar de admitir é que nossa vida realmente é muito difícil. Nossa vida é extremamente difícil. Nossa vida é uma vida recheada de decisões. Uma jornada inteira de decisões. A cada momento estamos tomando decisões. A simples decisão de levantar da cama e ter que escovar o dente é uma decisão que você toma durante o dia, porque você poderia, e muitos hoje, estão acordando e não estão levantando da cama, porque vivem de um mal do nosso século chamado depressão. Estão permanecendo dentro dos quartos. Eles decidiram permanecer ali, por causa de uma pressão circunstancial do momento que nós vivemos. Então, todo momento você está pensando em decisões, todo momento você está fazendo escolhas. E essa vida realmente é muito difícil. Existe uma complexidade em viver essa vida. Então, nesses 2 dias, eu queria tentar chegar a um consenso com vocês, a uma conclusão. Na verdade, não para um fim. Um fim, quando eu digo, não para que acabemos a obra, mas, na verdade, para que comecemos a obra e pensemos em acabar a obra. Porque a maioria de nós, hoje, começamos coisas e não a terminamos, e não a acabamos. Na verdade, às vezes, nem começamos, porque não sabemos nem por onde começar. Então, não vemos como chegar ao fim, não vemos como cumprir objetivos, não vemos como bater a nossa meta. Então, temos muitas atividades.
Então, muitas atividades, muitas informações, muitas coisas para pensarmos, muitas coisas para concluirmos. A minha proposta com esses 2 dias é levantarmos uma maneira de simplificarmos nossa vida, de fazermos com que essas complexidades virem do avesso e se transformem em algo que seja para nós mais palpável, que seja para nós mais simples de se viver. Então, para que a gente possa aproveitar bastante esse tempo, eu quero dar algumas instruções. A primeira e única instrução é que você permaneça num estado que nós vamos chamar de meditação. A meditação é algo que dos nossos centros evangélicos tem sido bastante afastado, porque em algumas doutrinas de 20 anos atrás, onde se espalhou uma doutrina chamada de batalha espiritual e outras coisas, começamos a ter medo e receio de algo que chamamos espiritual. Então achamos que tudo que vem da meditação, tudo que vem de algo espiritual pode transcender e nos atingir, e nos tocar com a chamada nova era ou outras coisas mais. Mas a verdade é que a meditação é algo mais antigo do que se imagina. E, na verdade, a meditação está totalmente ligada ao nosso comportamento com Deus. A meditação, na verdade, não é como dizem os praticantes da nova era, que tentam esvaziar a mente, ou do hindu e de outras coisas, esvaziar a mente para se abster do mundo. A meditação cristã, ela é, na verdade, uma meditação para pensarmos, colocarmos na mente coisas para que possamos, na verdade, praticar e evidenciar na nossa vida. Então, nós não podemos fazer nada que nós antes não tenhamos pensado, imaginado, idealizado. Então, meditar é colocar na mente. Então, o que nós vamos fazer aqui agora e nos dias que estamos fazendo, até mesmo quando cantamos, nós estamos, na verdade, colocando coisas na mente. Vamos dizer juntos, vamos colocar coisas na mente. Vamos colocar coisas na mente, fixar coisas na mente. O Salmo 16, 7, Davi fala o seguinte: eu ponho continuamente o Senhor na minha mente. Estou a todo momento olhando para Deus e o colocando na minha mente, colocando Ele na minha mente. Josué 1:8 vai dizer: medita na palavra da lei dia e noite, ou seja, uma constância em estar com os seus pensamentos fixos naquele que te criou. Paulo descobriu isso quando ele disse em 1 Tessalonicenses 5, orai sem cessar. Então é nisso que estamos querendo descobrir, uma vida que passa por todas essas complexidades da vida, mas vive um estado completo de meditação, vamos dizer, um estado de meditação, com a mente fixa em Deus. Há uma coisa que também é necessário dizer. Às vezes pensamos que somos totalmente divididos. Quando eu digo divididos, somos divididos em espírito, alma e corpo. E realmente somos. Mas esses três não podem andar de maneira nenhuma separados. Todos eles agem de maneira coordenada. Exemplo, se eu quero ouvir alguma coisa de alguém, geralmente você, sem perceber, você vai tomar uma postura de observar o que essa pessoa está falando. Quando eu estou com a atenção totalmente voltada a uma coisa. Então procure, nesses momentos, além de na palavra, também nas canções, procure movimentar o seu corpo em direção àquilo que está sendo dito. Por exemplo, agora, por que não tentarmos colocarmos as nossas duas pernas no chão? Vamos tentar fazer isso. Vamos. Colocar nossas duas pernas no chão. Descruzar os braços, deixar os nossos braços abertos. E se possível for, eu sei que você quer anotar, mas vai haver um vídeo. Então, deixe seu livro e seu caderno num outro lugar.
As pessoas, tem pouca gente, então todo mundo sabe quem é que está com o caderno na mão. Todo mundo sabe quem é que está com o braço cruzado. Mas isso, na verdade, quer dizer, eu estou afim. E, na verdade, você está se posicionando numa posição de receber. Você está dizendo, Deus, eu quero isso. E isso acontece em vários momentos do teu cotidiano e você, às vezes, nem percebe que a sua mente está agindo totalmente com o corpo. E, às vezes, o teu corpo, às vezes, faz coisas da qual você nem mesmo pensou, porque as coisas se tornaram automáticas. Isso porque você já tomou algumas atitudes totalmente habituais. Então, procure esse estado de reflexão, esse estado de prestar atenção. Não sei como você faz isso em casa, se você faz isso em casa, mas procure esse ambiente. Isso vai ser muito bom para você. No momento que cantarmos, por exemplo, isso está na Bíblia. Paulo vai falar em 1 Coríntios 14, que devemos cantar com a mente e cantarmos com o Espírito. Cantarmos com a mente significa que vamos cantar com entendimento. Sabemos o que estamos fazendo. Então, quando cantarmos, por exemplo, cantamos hoje aqui pela manhã, se puder colocar ali, minha força eu te dou, meu poder eu te dou, meu louvor e a minha glória. É muito importante que você pegue o seu corpo e faça essas expressões. Porque à medida que você coloca o teu corpo nesse exercício, o que é que você está fazendo? Fixando na mente. O seu pensamento vai se coordenar com esse corpo. E isso não é para que os nossos momentos de música sejam agradáveis. Na verdade, isso é para fazer com que na sua vida, a partir da segunda-feira, quando você levantar para ir para o seu trabalho, você vai dizer, minha força eu te dou. Meu poder eu te dou. E é bem interessante explicarmos, minha força é realmente isso que você tem. Pegue as suas mãos e encoste em você mesmo. É exatamente isso. Essa é a coisa mais preciosa que Deus nos deu. O nosso corpo. 1 Coríntios 6 vai falar que o corpo é para o Senhor e o Senhor é para o corpo. Então diga, esse corpo é do bem. Esse corpo é para o bem. Esse corpo é para o meu bem. Então cada atitude que você faz, minha força eu te dou, meu poder eu te dou, meu louvor e a minha glória, tudo isso eu te dou. É importante que você faça esses movimentos. Que você faça isso, porque isso está intrinsecamente ligado àquilo que você quer ser, àquilo que você quer fazer, àquilo que você quer agir, de como você quer agir. Então, minha força eu te dou. Vamos lá, minha força eu te dou. Vamos lá, com força. Minha energia eu te dou, porque isso é poder. A palavra grega para poder no Novo Testamento é energel, que significa realmente energia. Em muitas situações estamos vendo Paulo falar sobre experimente a energia de Deus, a força de Deus. Então é muito importante que nós coloquemos o nosso corpo inteiramente nisso. É isso que ele estava querendo dizer quando disse, ofereçam os vossos corpos como sacrifícios espirituais. Quer dizer que esse corpo, que é o que você recebeu de Deus para viver nessa terra, seja dado para Ele. Isto é só um insight para você pensar no futuro a respeito sobre isso. Mas é um passo prático para você começar a fazer, como eu disse, darmos passos práticos para começar. Então vamos lá. Essa manhã nós vamos falar um pouco sobre Deus. Vamos falar um pouco sobre quem é Deus, sobre aonde Ele está e o que Ele está fazendo. Eu quero fazer uma pergunta a vocês antes de conversarmos isso.
Vocês conseguiriam começar algo sem saber aonde isso vai dar? Existiria alguém no mundo que conseguiria começar alguma coisa sem saber aonde isso vai dar? Conhecem alguém assim? Conhecem alguém que consegue começar as coisas e não saber aonde isso vai dar, Dani? Na verdade, a atitude de alguém que começa as coisas e não sabe onde isso vai dar, beira realmente a loucura. Nós somos pessoas que temos uma grande necessidade de sabermos aonde as coisas vão dar, de sabermos o fim das coisas. E, na verdade, nossa cabeça funciona assim porque o próprio Deus é assim. Deus, quando pensou em todo esse planeta em que nós vivemos, Ele pensou nesse planeta sabendo exatamente o que Ele queria, qual era o fim, o objetivo que Ele estava buscando. Ele sabia desde o início. Nós conseguimos começar as coisas apenas sabendo aonde isso vai dar. É claro que nós não sabemos o meio do caminho. Nós não sabemos o que vai acontecer no meio do caminho. Então, nós nos engajamos nas nossas atividades, nas nossas empreitadas, sabendo o fim, mas sem saber, na verdade, o que vai acontecer no meio. Mas acreditamos que o meio, aquilo que enfrentamos, os problemas, as circunstâncias que vierem, são benéficas e bem-vindas para alcançarmos o fim que nós queremos. Então, nós sempre vamos começar a coisa depois de sabermos o fim. Nessa semana, mais uma vez voltando à quarta-feira passada, aos 35 minutos do segundo tempo, Alessandro, lateral direito do Corinthians, isso. Alessandro erra um passe. Alessandro erra um passe na intermediária da defesa do Vasco. E Diego Souza parte com a bola. Imaginem Diego Souza, o camisa 10 do Vasco. Aquele onde a equipe, a torcida, o time, a comissão técnica confiava nele, que ele pegaria aquela bola, no momento em que partisse para o gol, atingisse a meta de fazer aquele gol. Diego Souza, infelizmente, naquele momento, pipocou. Tremeu. No momento de atingir o alvo, no momento de atingir a sua meta, o seu gol, Diego Souza erra. E agora nós vamos voltar a 1 ano e meio atrás. Há 1 ano e meio atrás, um técnico assumia a equipe do Vasco da Gama. Ricardo Gomes assumia a equipe do Vasco. Na verdade, não 1 ano e meio, o Ricardo Gomes veio para tirar o time da 2ª divisão. Após a saída da 2ª divisão, saiu o Dorival e entrou o Ricardo Gomes. Mas Ricardo Gomes vem com uma missão: reestabelecer o Vasco como uma das maiores equipes do Brasil, e assim o é. E assim é.
o gigante da colina. Só para a gente brincar, né? Nas estatísticas, o meu time Vasco da Gama é um dos maiores campeões dos pontos corridos. Se formos contar os campeonatos desde 67 até agora. Mas, infelizmente, sempre foi o vice. Infelizmente. Mas Ricardo Gomes assume o time. Ricardo Gomes assume o time com a promessa e a premissa de levar o Vasco da Gama ao topo da elite nacional dos clubes brasileiros. E para isso, ele convoca a comissão técnica Cristóvão, esqueço o sobrenome dele, Cristóvão Borges, e Roberto Dinamite conversa com ele, e ali ainda tinha o Rodrigo que foi lá para o Fluminense, e eles se reúnem e discutem como vamos restabelecer o Vasco, como vamos colocar o Vasco de volta na elite nacional de clubes brasileiros. Precisamos reverter o quadro de que fomos rebaixados, não podemos fazer um campeonato brasileiro esse ano nessa maneira que fizemos nos últimos anos, precisamos de volta trazer o Vasco para isso. Convoca jogadores, contrata jogadores, investe milhões e milhões de reais. O Vasco da Gama, no primeiro semestre, consegue atingir a meta mais curta para chegar à Libertadores. Ele ganha a Copa do Brasil diante do Curitiba, num jogo dificílimo. E esperava-se que o Vasco faria um campeonato brasileiro tal como o Santos fez no ano passado. O Santos, se não me engano, foi o 14º do campeonato, tendo sido campeão da Libertadores, porque diziam que o alvo deles era único e exclusivamente o campeonato mundial diante do Barcelona, onde foram humilhados. Então o Vasco da Gama chega a quarta-feira passada, aos 35 minutos do segundo tempo, com toda uma história passada de restabelecer, de força empreendida, de planejamento, num simples lance, aos 35 minutos, Diego Souza erra aquele gol. E após, aos 43, Paulinho, numa furada da defesa vascaína, mete o gol corintiano que tira o Vasco da Gama da Taça Libertadores da América. Então, 1 ano e meio de dedicação, 3 campeonatos disputados, muito exercício e muito treino. O Vasco da Gama desclassificado. Vocês sabiam que 80% do tempo gasto por uma equipe de futebol é gasto em treinamento? E que a partida é, na verdade, o ponto crucial para ela exercer, fazer aquilo que havia treinado. Sem treino não se alcança a meta. Sem prática, sem exercício, não se alcança a meta. A verdade é que nós hoje, como igreja, estamos com uma deficiência muito feia, chata, boba, de não sabermos qual é a nossa meta. Estamos totalmente deficientes no que se diz respeito a alcançar os objetivos propostos para nós. Na verdade, o único objetivo proposto. E nós vamos agora observar no capítulo 17 de Atos, versículo 22 até o 32, para mim, numa das situações mais interessantes que temos no livro de Atos, a respeito do ministério de Paulo.
eu vou ler e vou pausando. Diz assim: então Paulo, levantando-se no meio do Areópago. É interessante que antes da gente ler propriamente, preste atenção, olhem para mim. O que estava acontecendo aqui? Paulo, no meio de sua viagem, chega a Atenas. E quando chega a Atenas, Paulo procura o centro do pensamento grego, onde se reuniam as mentes talvez mais brilhantes daquele tempo. E por toda a história grega misturar mitologia e tantas outras coisas espirituais e filosóficas e tantas outras coisas mais, eles estavam num lugar totalmente rodeado de várias imagens de escultura, de vários deuses, onde passavam ali o tempo meditando. Estavam ali pensando, estavam ali tentando chegar a conclusões a respeito deles mesmos, de que era esse mundo que os circundava, o que era esse mundo, de onde veio, para onde vai e onde vem. Eles estavam num lugar onde estavam pensando, onde se estava buscando uma resposta. Esse é o cenário que nós vamos ler agora. Paulo chega no lugar do pensamento, onde as pessoas estavam buscando respostas. E olhando todo aquele ambiente, observando tudo isso, após uma observação, Paulo decide levantar a voz e com ousadia parece que ele tinha um parecer que poderia ajudar aquelas pessoas a chegarem aonde elas queriam. Então diz assim os versos: então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Em tudo eu vejo que vocês cantam, que vocês oram, que vocês leem a Bíblia, que vocês frequentam as reuniões, que vocês fazem todas essas práticas religiosas. E no meu ver, Paulo não está de maneira nenhuma chamando a atenção de uma maneira negativa. Paulo estava dizendo que aquilo era positivo. Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Uma coisa interessante que precisamos parar e analisar aí. Oração, leitura da Bíblia, canção, dízimo, oferta, são todas coisas que fazem parte do nosso cotidiano de igreja. São todas coisas que fazem parte da nossa vida comum e diária. São parte das nossas obrigações, daquilo que fazemos porque estamos envolvidos nisso. Mas Paulo vai chamar a atenção no decorrer do versículo. Talvez precisamos inverter a maneira com que observamos essas práticas, essas disciplinas espirituais, vamos dizer, disciplinas espirituais. Oração, leitura da Bíblia, comunhão, dízimo, disciplinas espirituais. Porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários, em templos feitos por mãos humanas, nem é servido pelas mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana,
para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. E agora essa palavra é interessantíssima. Vamos continuar lendo. Para buscarem a Deus, e se porventura tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Essa palavra para significa, na verdade, o porquê. O que ele está querendo dizer é que esse Deus, vamos observar de novo o verso 24, que fez o mundo, tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, com o fim de, com o porquê de. O que ele está dizendo? Vamos dizer juntos. Para buscarem a Deus. Se porventura, o que está dizendo? Tateando. Se porventura tateando, nos dá a entender que talvez não estejamos enxergando o bastante. Mas com a ordem e a premissa de buscarmos a Deus, mesmo que se isso seja feito de maneira a tatear as coisas, nós devemos procurar a fazer. Porque esse é, na verdade, o alvo de Deus com esse planeta. Esse é o alvo de Deus com um planeta chamado Terra. Essa é a grande resposta que o ser humano está procurando, se ainda não achou. E Paulo, de maneira concisa, reta, rápida, objetiva, declara: esse Deus que fez o mundo e todas as coisas que nele existem, que está dando respiração a todas as coisas, aos peixes, aos mares, a todas as coisas, esse Deus, que não pode ser servido por mãos humanas, que não habita em templos feitos por mãos humanas. Ou seja, onde estará esse Deus? Esse que de um só fez toda a raça humana, ou seja, de uma pessoa só, conseguiu concluir essas 7 bilhões de pessoas que existem hoje no planeta Terra. E além disso, quando ele fez o primeiro, ele já sabia os tempos em que eles estariam nascendo, previamente estabelecidos, e os limites da sua habitação. Ele sabia que todos vocês estariam morando em Itaquera, ou seja, onde vocês morarem, que o Gustavo estaria no Rio de Janeiro. Ou seja, parece que esse Deus fez um plano totalmente estratégico. Firmou, de repente, entre a história, passos práticos que nos levariam ao fim que ele tem como objetivo. O fim que ele tem como objetivo, querendo habitar entre os homens. Mostrou sua glória, revela sua glória. O objetivo de Deus é habitar entre nós. Vamos dizer, o objetivo de Deus é habitar entre nós. Em 1 Coríntios 6,16, ele vai falar: e serei para eles pai, e eles me serão por povo, e habitarei e andarei no meio deles. O objetivo de Deus é habitar entre nós. Mas nesse período em que vivemos agora, estamos confinados a essa matéria, a esse plano específico, a esse planeta chamado Terra. Estamos presos e confinados a esse corpo nesse momento. E pelo que Paulo está nos falando, Deus nos confinou a essa vida, a esse plano, a esse projeto que temos agora,
Para quê? Para que buscássemos a Deus, mesmo que se porventura tateando. Então, rapidamente concluímos que o nosso objetivo e a nossa meta, qual é, pessoal? Buscar a Deus. Conhecer a Deus. O que Ele está fazendo? Aonde Ele está? Isaías 55, 7 vai dizer: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Eu tenho uma história de 30 anos em berço cristão. Eu faço parte da 4ª geração de batistas. Meu avô foi um proeminente pastor falecido na década de 90, fundador de várias igrejas, missionário em Manaus, Amazonas, Floresta Amazônica, Pantanal, fundando também várias igrejas. Então cresci num lar totalmente habituado às práticas religiosas. Orar para dormir era um hábito. Orar para fazer uma prova era uma indicação da minha mãe. Minha brincadeira, por às vezes, era brincar de culto, onde eu ficava pregando para os meus primos. Cantávamos os cânticos, abríamos o cantor cristão e ficávamos cantando. Nesse período, lembro-me de algumas vezes em que pude perceber e tocar a presença de Deus. Vocês sabem que o batista tradicional ele é muito fechado para essas coisas, não tem isso como prática. Mas lembro-me de uma vez em que estava num congresso batista brasileiro, no estádio do Caio Martins, em Niterói, e começaram a cantar uma canção 276 do Inário para o Culto Cristão. Perdoa-me, Senhor, se eu não vivi para te servir. Alguma coisa me tocou naquele dia. 8 anos de idade. Sinto hoje as mesmas sensações daquele dia. Posso me lembrar, onde meu coração apertava e queimava, e eu apenas observava a letra, o que ela estava dizendo, uma indicação de que eu deveria me colocar numa posição de buscar a Deus. E todo aquele estádio cantando aquele cântico trouxe ainda mais aquela carga de energia para o meu coração. Depois disso, acho que aos 15 ou 16 anos, numa vigília pentecostal que fizeram na minha igreja batista, pude sentir novamente um tipo de força que não sabia se exterior ou se interior, mas que estava se movendo e me tocando. E a minha única reação foi observar toda aquela bagunça. 2 anos mais tarde, tive minha primeira
experiência, vou dizer assim, mais clara com esse Deus. Aos 18 anos, com uma família que havia acabado de ter os pais separados, aos 17 anos meu pai deixou a minha casa, coberto de dúvidas e com vários questionamentos de como seria a minha vida dali para frente. Minhas reações foram totalmente, como eu vou dizer, de tentar se esconder e tentar fugir daquela situação. Então, comecei a fazer outros tipos de coisas, comecei a me desinteressar por várias coisas, inclusive por estudo e outras coisas mais. Mas aos 18 anos, graças a Deus, rapidamente, por algum incentivo da minha família, eu participei de uma espécie de encontro tal como esse, ou diferente desse, mas onde passaríamos o dia inteiro ouvindo a respeito de Deus. E me disseram que lá eu iria receber o chamado batismo no Espírito Santo. Me disseram que se eu fosse para lá, eu ia receber isso. E eu já conhecia porque eu já estava há 2 anos numa igreja batista que tinha uma experiência melhor com essa coisa pentecostal. E eu sei que eu fui para aquele lugar sem querer saber e sem me interessar por nada. Minha única vontade, meu único desejo era: Senhor, eu quero ser tocado por esse chamado batismo no Espírito Santo que as pessoas tanto falam. E naquele dia tive o meu encontro fascinante com Deus. Não lembro de nada do que foi falado, mas eu sei que na hora que falaram que iam orar pelo batismo no Espírito Santo, eu prontamente me coloquei de pé. Falei: e agora? Você vai me tocar. Passamos ali aqueles momentos antecedentes. O pastor deu umas instruções de como nós iríamos receber, e ele disse que ele apenas iria soprar no microfone e que nós iríamos receber. Permanecemos em silêncio, e quando ele fez aquele sopro no microfone, imagina uma sala em silêncio de ar-condicionado de um hotel no Rio de Janeiro, aquele homem, e de repente uma grande explosão acontece na sala. Algumas caem imediatamente, começa aquela gritaria, aquelas coisas que vocês sabem que acontecem nessas situações de presença manifesta de Deus. Permaneci estático por mais ou menos 20 ou 30 minutos. Não sei o tempo, não sei contar, porque tudo se estendeu durante muito tempo. À medida que as coisas aconteciam, havia uma impressão de que aquela atmosfera estava carregada de uma grande energia, onde pessoas encostavam umas nas outras e caíam pelo chão. Como se explicar isso? Como explicar essas coisas? Entendo, e claramente entendo, que aquela era a presença de Deus. Voltando um pouco na minha infância, ninguém nunca me disse em toda a minha história de vida, minha mãe nunca me direcionou essa palavra de que eu deveria buscar a Deus. O meu meio batista nunca mencionou essa palavra de que eu deveria buscar a Deus. Mas a minha vida cotidiana, o meu meio batista, o meu meio evangélico, me dizia: você tem que fazer. Você precisa fazer algumas coisas, que na verdade voltam àquele início da qual nós falamos, da carga de complexidades que temos que enfrentar, praticar, executar, para alcançarmos uma vida de alta performance. No caso, estamos falando de uma vida cristã de alta performance. Aquela pessoa que ora, que lê a Bíblia,
e que sempre que é chamada, ela apresenta uma coisa, e sempre que alguma coisa é pedida, ela é solicitada, ela está pronta para servir, ela, quando é solicitada de dinheiro, ela investe dinheiro. Uma pessoa cristã de alta performance. Era solicitado de mim uma pessoa de alta performance, uma pessoa que executasse todas aquelas coisas. Mas falar para mim que era necessário buscar a Deus, ninguém nunca havia falado. Jamais me responderam aonde Deus estava e se Ele falava. Jamais me disseram se esse Deus estava perto de mim de maneira em que eu pudesse tocá-lo, ou que eu pudesse ouvir, e que pudesse ter uma relação com Ele, um relacionamento pessoal com Ele. Mas me disseram todas as coisas que eu deveria fazer e praticar. Me disseram toda uma ordem prática daquilo que eu deveria executar como disciplina. Eu tinha que acordar cedo querendo ver o Ayrton Senna. No momento auge da sua carreira. Eu queria acordar às 9 horas da manhã, tomar o café e ver o grande prêmio, seja lá de onde for, às 10 horas da manhã. E à noite, quando eu ia para a reunião da noite, era o tempo dos Trapalhões. E eu queria ficar em casa vendo os Trapalhões. Nesse tempo, a Fernanda estava brincando. Ela estava indo em churrascos. Ela estava se divertindo com a família. Vivendo um bom final de semana para poder chegar no outro dia e ir para a escola tranquilamente e passar mais um tempo, mais uma semana. Acontece que a história da humanidade sempre foi essa. Não há um homem sequer nesse planeta que não observe e que não reflita na existência de uma dimensão espiritual. Vamos citar 99% das pessoas acreditam que existe um ser desconhecido, que habita num lugar desconhecido, que está fazendo alguma coisa e que intervém de alguma maneira nesse plano terrestre. Não existe uma pessoa sequer que não tenha na sua cabeça essa afirmação. A história nos remete a isso. Desde os tempos egípcios e de todos os outros povos, todos eles cultuaram alguma coisa, porque acreditavam que havia alguma força externa a essa dimensão que estaria, na verdade, tendo poder sobre essas situações. Então a pergunta latente do homem é: existirá Deus? Aonde Ele está? O que Ele está fazendo? Na verdade, essa é a pergunta instalada de Deus nas nossas cabeças desde o tempo em que fomos criados. Porque, infelizmente, na nossa história, no nosso primeiro homem, perdemos o fio da meada de um planeta harmonioso, onde tudo estaria em perfeito encaixe. Um homem que se relaciona com Deus e um Deus que se relaciona com o homem. O fim de todo o objetivo de Deus. Um planeta onde Ele pudesse habitar juntamente com o homem e onde o homem pudesse habitar juntamente com Deus. E os dois fazerem as coisas do seu dia a dia juntas. Já pensaram sobre isso? E nessa pergunta latente, diante desta pergunta tão junta de nós, tão colada de nós,
durante toda a nossa história de humanidade. Deus começa a fazer suas intervenções. Uma das intervenções mais específicas acontece com uma pessoa chamada Abraão. Ele intervém em Abraão e diz: você vai ser pai de uma grande nação. Até então Abraão não sabia nada sobre isso. Ele sabia que ele queria ser pai, não poderia ter filhos, mas sabia que uma pessoa apareceu. Depois você lê isso. Em Gênesis vai falar que Deus apareceu. Deus apareceu para Abraão, dando a ele objetivos, alvos, metas claras, um lugar para chegar. Abrindo parênteses, nossa grande dificuldade hoje, como cristãos, é porque nossa vida particular passa por uma vida totalmente sem alvos e sem metas. Apenas acordamos por acordar, levantamos e fazemos as coisas, tomamos o nosso café, vamos para o trabalho, almoçamos, conversamos com pessoas, fazemos amigos, casamos, damos em casamento e tal, e vamos. Na maioria das pessoas, 80%, 90% das pessoas não fazem planos para a sua vida. Existe uma grande dificuldade de achar seus alvos, seus planos, suas metas, seus objetivos. Então, depois de várias intervenções na história, onde Deus apareceu para uma pessoa, Deus resolve, num tempo significativo da história, fazer com que a sua palavra se tornasse vida. Isso eu começo a balançar realmente porque isso me empolga. Ele faz com que a sua palavra se tornasse vida. Ele faz com que o logos dele se torne carne. Ele faz com que a sua ideia, o seu projeto, a sua imaginação se torne uma pessoa. A palavra logos significa ideia, razão. Então Deus, num momento significativo da história, resolve revelar a sua ideia. Deus, em Cristo Jesus, abre um grande data show com um grande PowerPoint e começa a dizer, através de Cristo Jesus, quais são os objetivos dessa empresa chamada Terra. Dessa empresa que estamos envolvidos e que fomos responsabilizados por administrar. Esse Cristo Jesus vem com a missão de trazer revelação da própria pessoa de Deus, da própria glória de Deus. Vai falar em João 1, que ele andou com graça sobre graça e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Ele estava carregado com a glória de Deus, ele estava carregado com a doxa de Deus, ele estava carregado com o próprio caráter de Deus, ele estava carregado com o próprio brilho de Deus. Então, voltando, esse Cristo Jesus era a própria ideia de Deus. Uma ideia de alguém que ele gostaria que existisse. A mensagem de Cristo é única e central. Vamos ver isso em Marcos 1,15. Rapidamente. Diz assim a partir do verso 14. Depois de João ter sido preso, foi Yeshua para a Galileia, pregando o evangelho de Deus, dizendo:
O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Vamos ler agora esse versículo, preste atenção em mim. Nós vamos ler agora esse versículo na linguagem gustaviana de hoje. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, colocando uma grande notícia de Deus no jornal, dizendo: o tempo já se encheu e a realidade de Deus está ao alcance das nossas mãos. Mudem as suas ideias e vivam de acordo com essa tendência. O tempo se cumpriu, está cheio. A realidade de Deus, a dimensão de Deus está ao alcance das nossas mãos. Mudem de ideia, mudem a concepção de como vocês enxergam o mundo e vivam de acordo com essa realidade. A palavra mais interessante que faz com que nós pensemos mais profundamente nesse verso é a palavra ao alcance das mãos. A palavra ao alcance das mãos, em Marcos 1,15 e em Mateus inteiro. Vocês já perceberam a diferença que Mateus faz entre reino dos céus e reino de Deus? Mateus só fala sobre reino dos céus e o restante fala sobre reino de Deus? Porque existe um segredo aqui. O segredo é que, segundo o que Cristo estava dizendo, é que este Deus está agora mesmo ao nosso redor. O segredo era que esta palavrinha significa atmosfera. O segredo é que esse Deus está aqui agora mesmo, cobrindo todos os espaços. Este Deus, conforme até mesmo o capítulo que lemos de Atos, estamos vivendo e nos movendo nele. A presença de Deus está nos circundando agora mesmo. E muitos de vocês agora não se espantam. E realmente deveria ser assim. Mas estamos acostumados àquele momento do culto, onde alguém diz: Deus está aqui! E vamos todos dando... Ou seja, Deus só está nesse momento em que alguém dá uma palavra de que Deus está. Deus está agora mesmo nos circundando. Para aqueles que fazem parte do Ministério de Música, nunca comece a música pedindo pela presença de Deus. Na verdade, já viemos de Deus e agora estamos em busca de Deus.
Já partimos de Deus e agora estamos partindo de nós. E para isso não é necessário começar um momento de cânticos, não é necessário começar um momento de oração. Isso é uma mentalidade. Uma mentalidade que foi muito demonstrada na vida e no testemunho de uma pessoa muito interessante, chamada Davi. Davi chega a dizer: se eu subo aos céus, ou se eu desço ao mar, eu sei que lá eu te encontro. Para onde eu vou não tem como fugir. Em todos esses lugares você está, Deus. Em toda a minha vida, em tudo o que eu faço, em cada momento, nós estamos juntos. Em cada atitude que eu faço, nós estamos exatamente no mesmo lugar. Estamos todos confinados à presença de Deus. E eu queria convidar você nesse momento a fazermos um exercício. A pararmos e realizarmos essa grande constatação. Com aquelas instruções que eu disse no início. Colocar nossas mãos em cima das nossas pernas, as duas pernas no chão, fechar os seus olhos e pensar exatamente nisso por alguns momentos. Eu te adoro, te adoro, te adoro.
te adoro, mesmo sendo nós devedores, comprou as nossas vidas por bom preço, sabendo que as nossas palavras não lembramos, deixou a dele firme eternamente, pensando em seu alvo eterno. Não mediu esforços para o ver cumprido, querendo habitar entre os homens, mostrou sua glória, revela a tua glória. A ele eu adoro, adoro, adoro. A ele eu adoro, 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 adoro. Minha força te dou, poder eu te dou, meu louvor, a minha glória. Minha força te dou, meu poder eu te dou, meu louvor e a minha glória. Minha força te dou, meu poder eu te dou, meu louvor e a minha glória. Minha força, meu poder, meu louvor e a minha glória. La, la, la. La, 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 la. La, la, la. Estamos envolvidos de Deus. Estamos envolvidos por Deus. Nele nós vivemos e nós estamos nos movendo. Mais tarde a gente volta.